Quando é que tens tempo para parar? Quais são as tuas pressas? Abranda, caminha devagar e, conta a conta, toma consciência da urgência que há em apressadamente, também tu por amor, ires ao encontro dos outros como fez Maria. Ao rezares o terço, aproximas-te do coração de Deus. Rezar com o terço da JMJ é antecipares no teu coração a Jornada Mundial da Juventude, pois a tua oração, feita com amor, vai unir-se à de milhões de jovens que, com entusiasmo, preparam as jornadas. Terço JMJ, para rezares com amor. A vida pode comparar-se a um copo com água. Há vidas cheias de nada, vidas tristes, vidas paradas. Há vidas completamente secas. Em todas pode colocar-se a questão: a vida faz algum sentido? Deixa-te inundar pela fonte de água viva que te pode saciar. Tens questões sobre a vida? Tenta a Alfa. Tudo começa numa decisão pessoal. O passo seguinte é pôr-nos a caminho. Correr prepara-nos para enfrentarmos as dificuldades, mas também nos permite melhorar o nosso desempenho físico e mental. Correr torna-nos mais humanos porque conhecemos melhor os nossos limites. Quanto mais corrermos, mais vontade temos de treinar e de atingir novos objetivos. Acreditar que com fé podemos ir mais longe, que a fé move montanhas. Assim como o atleta evolui com o treino, também a fé só se desenvolve com obras e oração. Rezar diariamente prepara-nos para as dificuldades da vida e torna-nos mais disponíveis para construirmos um mundo melhor. Faça a experiência, reze, porque a oração é o treino diário do cristão. O Khmer Vermelho chegou por volta das 10 da manhã do dia 17 de abril. A igreja cambojana foi destruída pelas 3 horas da tarde. Nós, os padres que estávamos em frente à casa sacerdotal, vimos a população a ser expulsa da cidade. Às 3 da tarde, vimos todos os cristãos que passaram por nós a caminho do campo,
e nunca mais voltámos a ver nenhum deles. Foram todos mortos. Foi no princípio de abril de 1975. Todas as estradas iam sendo fechadas. Seguiu-se a Guerra Civil. Todos os estrangeiros tiveram de deixar o país. Naquela altura, o bispo Yves Ramosi falou com a comunidade católica sobre o que fazer. O bispo Ramosi tinha de abandonar o país. Por isso, o meu irmão Salas tornar-se-ia bispo coadjutor. Escolheu-se o ano novo Kemer para a consagração de Salas. Houve um bombardeamento durante a cerimónia e todos nós nos deitámos no chão. Rezámos a todos os santos pedindo o seu apoio e ajuda. Alguns dias mais tarde, a 17 de abril, ouvimos na rádio que o Pol Pot tinha entrado na cidade e que o nosso exército se tinha rendido, erguendo bandeiras brancas. No geral, as pessoas estavam satisfeitas porque pensavam que em breve viria a paz. Mas entre as 10 horas e as 11 da manhã, jovens soldados começaram a juntar-se nas ruas. Alguns eram tão pequenos que as armas que carregavam aos ombros chegavam aos pés e começaram a expulsar-nos das nossas casas. Pol Pot tinha ordenado que os doentes e todos os que não conseguissem caminhar fossem mortos a tiro. Queriam assustar-nos para que partíssemos. As crianças choravam, separadas dos pais, ou já não os tendo, ouviam-se gritos. O caos estava instalado. Sofríamos, mas ninguém ouviu o nosso sofrimento. Estima-se que tenham sido 20.000 as vítimas mortais nas estradas do Camboja, expulsas das cidades após a tomada do poder de Pol Pot, em abril de 1975. Durante 5 anos, uma guerra civil destruiu este país asiático. O general Lon Nol tomou o poder em 1970 e derrubou o governo pró-comunista do príncipe Sihanouk. Antes de 1970, existiam cerca de 65.000 católicos numa população de 6,5 milhões de pessoas. Cerca de 80% eram vietnamitas que viviam no Camboja há várias gerações. Quando Pol Pot entrou em Phnom Penh, só restavam 16.000 católicos. Ao pressentirem a ameaça, a pequena comunidade de fiéis preparou-se para os tempos difíceis que aí vinham, consagrando o primeiro bispo de Khmer para assegurar a sobrevivência da sucessão apostólica no país. Contudo, a perseguição cerrada a todos os cidadãos cambojanos começou assim que o Khmer Vermelho tomou o poder. Foi anunciada uma nova democracia cambojeia com a introdução do Ano Zero. O custo desta sangrenta utopia foi um país dominado pelo trabalho coletivo, a reeducação e os campos de morte. Passávamos cada noite receando o que nos poderia trazer o dia seguinte. Éramos forçados a trabalhar no campo todos os dias. Sabiam que éramos pessoas da cidade. Nenhum de nós sabia como crescia o arroz, como se plantava ou colhia. Tínhamos de cumprir o que nos era ordenado. Sofrimos como todas as outras pessoas. Levantávamos-nos às 3 ou 4 da manhã. Não tínhamos nada para comer. Ao almoço, dava-nos uma sopa de arroz aguada e depois continuávamos a trabalhar. Estávamos sempre ocupados, não tínhamos tempo livre. Depois do trabalho, tínhamos de assistir a sessões especiais. Nestes encontros em Angkar, éramos doutrinados por membros do Partido Comunista. Éramos obrigados a respeitar Angkar, a amar Angkar, a ouvir Angkar.
Não nos deixavam acreditar em Deus. Ensinavam-nos que os católicos eram reacionários, assim como os budistas e os muçulmanos. Todas as religiões foram banidas. Para começar, vivi com um grupo especial de rapazes. Fomos forçados a aprender como agir e comportar-nos nas ações na selva. Fomos enviados para o exército. O meu irmão mais novo foi morto na guerra. O meu irmão mais velho foi morto durante um bombardeamento americano, neste preciso lugar em que nos encontramos. O seu corpo ficou completamente desfigurado pelos estilhaços. Uma das coisas que guardo muito viva na minha memória é a maneira como torturavam as crianças. As crianças mais crescidas, capazes de segurar numa espingarda, eram obrigadas a ir para o exército. Obrigavam-nas a lutar. E também tinham deveres na linha da frente. O regime de Pol Pot fechou as escolas, os hospitais e as fábricas, acabou com os bancos e o dinheiro, criminalizou a religião e baniu a propriedade privada. Usar óculos era o suficiente para ser visto como um intelectual e ser condenado à morte. Um dos 150 centros de tortura e execução estabelecidos pelo Khmer Vermelho, que se tornaram um símbolo de genocídio, era a prisão de Tuol Sleng, conhecida como S21, prisão de segurança número 21, localizada numa antiga escola de Phnom Penh. Era dirigida por um dos colaboradores mais próximos de Pol Pot, o camarada Duch. Atualmente, ainda existem muitas fotografias das vítimas, embora o mesmo não se possa dizer dos documentos. Estima-se que entre 17 e 20 mil pessoas tenham passado por essa prisão. Só há 12 sobreviventes. Prisioneiros, homens, mulheres e crianças, eram acusados de trair o partido e a revolução. Eram brutalmente agredidos, torturados com choques elétricos, queimados com instrumentos de metal, violados, levados repetidamente quase a afogar-se e pendurados pelos braços durante dias sem fim. As torturas psicológicas incluíam privação do sono, humilhação e terríveis condições de vida insanitárias. A tortura, contudo, era o objetivo principal, embora a morte fosse frequentemente o resultado final. As execuções eram realizadas nos campos perto da cidade de Choeung Ek, à saída de Phnom Penh. Até agora foram encontradas 129 válvulas comuns. Todo o país está coberto de campos deste género. As execuções eram realizadas por pancadas na cabeça com enxadas, marretas, machados, paus de bambu ou por asfixia com sacos de plástico para poupar munições. As cabeças das crianças eram esmagadas contra troncos de árvore. O Camboja era o inferno. Avalia-se que perto de 2 milhões de cidadãos cambojanos tenham sido assassinados, morrido à fome ou de doença durante o período de 4 anos em que Pol Pot esteve no poder, quase um quarto da população total do país. Vietnamitas, chineses, muçulmanos Cham, monges budistas e cristãos foram especialmente perseguidos. É difícil reconstruir completamente o que aconteceu à maioria destas pessoas. A Igreja Católica foi praticamente destruída. No que diz respeito ao meu irmão, o Bispo Salas, por muito difíceis que fossem as condições de vida, dizia sempre que temos de confiar tudo a Deus e entregar-lhe tudo. Costumava dizer, apoiemo-nos uns aos outros para que a nossa fé não vacile. Por vezes celebrava missas em segredo. Tínhamos muito cuidado. Sabíamos que um grupo de crianças nos espiava. Andavam pelas nossas casas e reportavam a partido. Todos os nossos movimentos tinham de ser realizados com extremo cuidado. Normalmente tínhamos fome e, quando era possível,
Saímos em grupo à procura de comida, bananas e mandioca. Nessas alturas, por vezes, celebrávamos a Eucaristia. Uma casca de coco fazia de patena. Não era como a missa normal. Para evitar que fosse reconhecido, ele levava a água, a mãe fazia o pão e dividíamos esse pão entre nós escondidos. Era a nossa comunhão. Quando o bispo Salas ficou muito doente e não podia trabalhar, mandaram-nos tomar conta dos porcos. A sua doença fazia com que tivesse muita fome e comia bocados da comida dos porcos. Por fim, um dia desmaiou, caiu no campo e acabou por morrer. Quase toda a minha família morreu. Éramos 25 e talvez tenhamos sobrevivido 2 ou 3. A violência tornou-se normal. Sim, era um sistema para implementar medidas, ser violento. A vida das pessoas perdeu o valor porque era fácil matar. O Khmer Vermelho treinava os jovens. Hoje chamam-lhes crianças-soldado. Estas crianças eram muito cruéis porque era o que tinham aprendido. Agora vemos os documentos e fotografias de tanta violência. Hoje, as pessoas racionais dizem, é uma loucura. Mas é uma loucura aos seus olhos, atualmente. Estou convencido que as armas são responsáveis por tudo. Sem armas, não podem ser tão violentos. A revolução é o resultado da pobreza, do sofrimento e da violência. As unidades do exército vietnamita e as guerrilhas do Camboja entraram no país em janeiro de 1979. As unidades de Pol Pot retiraram-se para as montanhas na zona ocidental do país. Centenas de milhares de pessoas com fome, vítimas do regime, sem abrigo ou assistência médica, procuraram ajuda nos campos de refugiados junto à fronteira tailandesa. Em 1992 e 1993, um contingente das Forças de Paz das Nações Unidas, a PNUC, a Autoridade Provisória das Nações Unidas no Camboja, estacionou no país. Apesar do acordo de paz assinado em 1991, os combates continuaram entre grupos armados até 1998. Finalmente a guerra acabou quando Pol Pot, conhecido como Irmão Número 1, morreu de causas naturais. Com o passar dos anos, as atividades do Khmer Vermelho foram sendo consideradas universalmente como genocídio. O primeiro julgamento dos elementos mais próximos de Pol Pot, o camarada Duch, que dirigiu a prisão de Tuol Sleng, começou em 2009. Foi condenado a 35 anos de prisão, seguida de prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Até ao momento, foram julgados e condenados 3 membros das mais elevadas patentes do Khmer Vermelho. Desde 1985, que o Camboja é governado pelo primeiro-ministro Hun Sen. Pertenceu a uma facção do Khmer Vermelho que se rebelou contra a lei de Pol Pot e fez cair o regime. No poder há 33 anos, Hun Sen foi novamente escolhido como primeiro-ministro nas eleições de 2018. As eleições não foram consideradas livres nem justas pela comunidade internacional. Continua o poder absoluto no país. Digamos que o Khmer Vermelho foi pacificado. Os líderes principais morreram. Os que se seguem na hierarquia foram reeducados. No geral, está tudo melhor. Mas tivemos de esperar 10 ou 15 anos para que isso acontecesse. Pol Pot destruiu tudo. Religião, valores, gastronomia, toda a tradição. As pessoas esqueceram tudo porque só havia morte.
E depois, o longo regime de ocupação vietnamita, seguido pelo APNUC, sem liberdade, leva muito tempo a reconstruir. Esta geração é uma geração sacrificada. Talvez os seus filhos consigam construir uma nova sociedade, mas precisam de um modelo. Vivemos apenas a cerca de 2 km de um campo de morte. Mas penso que o povo cambojano não pensa muito no passado, na sua história. Estão mais inclinados a viver a vida que recebemos e temos de aceitar por causa do destino. É o karma, a forma budista de viver. As conversas começam à noite. Quando fica escuro, as pessoas começam a falar. E falam de muitas maneiras. Falam para se confessar, dizendo, por exemplo, no tempo de Pol Pot estive aqui, ali. Muitas vezes encontrei-me com membros do antigo Khmer Vermelho. Falam também do seu sofrimento e da sua falta de esperança. Eu era muito mau, muito violento. Fiz muitas coisas más. Mas também testemunho muitas conversas positivas de solidariedade, de amizade, de sonhos. Estiveram juntos no sofrimento. Aquela família ajudou muito quando não tínhamos comida, quando estava doente, aquela pessoa ajudou-me. São os sobreviventes. Muitas vezes testemunhamos a fé em Deus e a bondade. Como posso pensar nestes dias passados de grande sofrimento dos sacerdotes e dos fiéis e daqueles mais perto de nós que morreram durante o período de Pol Pot? Não consigo pensar em voltar a esses dias. Quando regressamos de Phnom Penh, depois da guerra, a maioria dos membros da nossa comunidade católica tinha morrido. Só alguns homens sobreviveram, viúvas, órfãos e alguns idosos. Depois de 1991, pudemos regressar de França e voltámos ao Camboja, apesar de tudo estar destruído. Não conseguimos salvar nenhum dos edifícios sagrados. Começámos a juntar todos os cristãos que conseguimos encontrar. E, apesar de tudo, alguns cambojanos não cristãos comoveram-se com a nossa dedicação para com os seus compatriotas. Apesar da guerra e apesar da Revolução e da Revolução Vietnamita, estávamos aqui para os servir. Havia alguma coisa que, de certa forma, atraía as pessoas para a Igreja Católica. Depois de 30 anos de ausência de paz, de violência e sofrimento inimagináveis, quase todas as famílias cambojanas conseguiram lidar com os traumas do passado e recomeçar uma vida nova. A igreja também tem de ser reconstruída. Não tanto os edifícios, apesar de quase todos terem sido destruídos, mas as comunidades dos fiéis. Dos 65 mil católicos cambojanos em 1970, só 3 mil sobreviveram até ao fim dos anos 90. Como levar a mensagem do Evangelho aos Khmer?
como ajudá-los a enfrentar e a curar as feridas do passado. Como ser um sinal de unidade e de abertura, estar perto das pessoas, dos seus problemas e servi-las a todas. Fui o primeiro cristão na minha aldeia. Foi em 1998. Tive contacto com o catolicismo através de Frei Son, um primo do meu pai que viveu no Canadá e veio visitar-me. Durante o nosso primeiro encontro, perguntou-me como ia a minha vida. Não tinha a menor ideia de que ele era um padre católico. Fui à igreja com ele, sentei-me naquela igreja e ouvi a Santa Missa. Comecei a pensar nisso. Alguma coisa me atraía para o que eu via ali. Decidi descobrir mais. Nos primeiros 2 anos hesitei. Não sabia se seguir Jesus era para mim. No 4º ano de preparação, tornou-se claro para mim que queria ser batizado. Conheci o Evangelho de Jesus Cristo, como Cristo morreu na cruz para libertar a humanidade do pecado. Senti que se abriu um novo capítulo na minha vida, que alguma coisa tinha mudado. Quando cheguei ao Camboja pela primeira vez em 1998, não compreendi porque tinha sido enviado para ali, um único cristão no meio do nada. Senti que tinha chegado ao fim do mundo, sem eletricidade, sem água. Foquei-me na educação. Até hoje, abrimos 27 jardins de infância na Diocese de Phnom Penh e, com a igreja, mais 15 escolas primárias para crianças vietnamitas sem acesso à escola pública. E ainda 2 escolas primárias, um liceu e uma escola técnica de nível universitário. A educação é muito importante. Penso que o primeiro desafio é a comunhão. Comunhão a todos os níveis, incluindo a comunhão entre os Khmer e os vietnamitas. Se a Igreja Católica que prega o Evangelho da comunhão, o Evangelho do amor, não consegue ajudar os seus fiéis a tornar-se um, quem consegue? Todos os anos batizamos 200 a 300 adultos na Igreja do Camboja. A vigararia de Phnom Penh tem agora 200 missionários, sacerdotes, religiosas, missionários leigos e consagrados de 25 nacionalidades. E ainda só 3 sacerdotes Kher e 3 ou 4 religiosas Khmer. Temos muitos estrangeiros e temos de ajudar os católicos, especialmente os católicos Khmer, a sentirem-se em casa. Ajudá-los a compreender que esta igreja é a sua igreja e que devem responsabilizar-se por ela. Realmente a sua fé comoveu-me muito. Pela sua fé, depois de todo o sofrimento e destruição, mantiveram-se fiéis. Queriam estar com Deus, queriam rezar. Por favor, ajudem-nos a organizar as nossas orações, os nossos sacramentos e a nossa missa. Mais nada. Durante os últimos 18 anos, a comunidade católica triplicou. Quando aqui cheguei, éramos menos de 3.000 e hoje somos mais de 8.000. Os números falam por si.
Mas penso que não é o mais importante. O mais importante é que estamos a viver o amor de Deus por Cristo Jesus. Ser pequeno é muito bom, muito bom. Primeiro, torna-nos humildes. Não somos nada. Somos só alguns milhares. É muito bom. E isso também nos faz colaborar com os outros, querer estar com os outros, aqui com os budistas, mas também com a sociedade civil, com outras ONG, com outros grupos que aqui trabalham pela justiça e por uma sociedade nova. Unem-nos uns aos outros. Penso que a linguagem adequada para falar de Deus é o amor, assim como agir com amor. Amizade e humildade é a linguagem que temos de utilizar. Estou muito feliz por ver que a semente do Evangelho foi plantada e se enraizou em tantos corações, de tal forma que os frutos são visíveis, apesar de precisarmos trabalhar para continuar a crescer. Gostaria muito que os católicos crescessem aqui, no Camboja. Sonho com isso. Gostaria que mais católicos conhecessem melhor Jesus e o seguissem. As marcas do sofrimento vão desaparecendo, vão sarando lentamente, através de uma vida de confiança em Deus.វាបាត់បន្តិចម្ដងយូរទៅយើងអត់មានទៀតទេ